política, porque Mauro Cid é aguardado na Polícia Federal para prestar em instantes um novo depoimento, viu? O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro deve ser interrogado novamente sobre o encontro do ex-presidente da República com o hacker Walter Delgatti Neto, preso por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A suspeita é de que Cid teria acompanhado o encontro entre Bolsonaro e Delgatti. Vale lembrar, gente, que na última sexta-feira a Polícia Federal ouviu o Cid sobre o caso, mas nem todas as perguntas foram respondidas sob a justificativa da defesa de não ter tido acesso a informações sigilosas. Tá aí, meu querido Jotinha, o homem foi lá na sexta, vai na segunda e depois vai na quinta de novo, agenda completa. Já tá na hora dele agora, inclusive, um apartamento por lá, né, Paulo? Porque de tanto que esse homem tá indo e voltando lá. O Mauro Cid, ele é peça central no processo. Eu estava dizendo há algum tempo atrás que havia uma tríade que envolvia todas as situações em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Essa tríade envolveria Silvinei Vasquez, Anderson Torres e Mauro Cid. Hoje a gente pode até ampliar, quem sabe, para algo mais quadrangular e falar, inclusive, do próprio Assef, que também acabou se envolvendo mais nessas questões. Mas por que o Mauro Cid é peça central? Porque ele é o único que transcende quaisquer tipo de investigação. Ele não está localizado em bolhas específicas de assunto. O Mauro Cid, pela sua proximidade com o ex-presidente, está sendo discutido tanto no processo que envolve as invasões do dia 8, quanto no processo das joias. Então, certamente, de forma transversal, a gente pode avaliar e esperar o depoimento dele. Maninho, o que a gente pode esperar aí? Olha, a gente está vendo o Mauro Cid na prática ter muita cautela nas informações que ele solta, que ainda não estão públicas. Porque a verdade, como estava dizendo o Jota, é que o Mauro Cid, ao longo dos 4 anos de governo Bolsonaro, tendo sido o braço direito operacional do presidente, esteve presente em muitas conversas. Tem muita informação sobre o que aconteceu no governo e nos bastidores do governo. Então, ele pode aí escolher, né, de forma estratégica para a defesa dele, o que ele traz a público, o que é que ele traz para a Polícia Federal e o que é que ele guarda. Por isso, essa preocupação do advogado de ir tendo acesso aos documentos, né, ao inquérito, aos autos do processo, antes do depoimento. Porque se o Mauro Cid chegar simplesmente e falar tudo o que sabe, ele pode acabar se incriminando mais até do que, entre aspas, precisa para se defender das acusações que está respondendo, porque a situação é complicada. O Jota falou do caso do 8 de janeiro, falou do caso das joias e tem também o caso do hacker, que merece um aprofundamento toda a parte. Ele tá em todas, né, Maninho? Exatamente. Não tem um assunto que a gente está falando aqui no que se refere a essa questão Bolsonaro que o Mauro Cid não esteja no centro do negócio. Ele era o grande braço direito de Bolsonaro, era o operador, o ajudante de ordens que o Bolsonaro esbravejava que era o homem da confiança dele, e ele estava em tudo. Então, por exemplo, o hacker diz que naquele fatídico encontro que ele teve com Bolsonaro no Palácio do Planalto, o tema do encontro teria sido um plano de invasão do sistema das urnas. O Mauro Cid estava presente. Então, o que o Mauro Cid vai falar sobre esse encontro? Sim. Vai permanecer em silêncio? Vai confirmar a versão do hacker? Vai trazer uma terceira versão? Esse é o tipo de situação que, como se trata de um encontro, se ninguém gravou, e é provável que ninguém tenha gravado, vai ser a palavra de um contra o outro. E na última sexta-feira à noite, saiu a notícia de que Alexandre de Moraes teria proibida a comunicação entre Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro com o próprio Mauro Cid. Foi na sexta-feira, se eu não me engano, por volta aí das 7, 8 horas da noite que essa notícia saiu. E olha, gente, a informação que nós temos aqui ao vivo na programação da Jovem Pan é que Mauro Cid acaba de chegar na sede da Polícia Federal em Brasília para prestar o seu depoimento. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo com mais informações para vocês que nos acompanham. A gente vai acompanhar tudo, absolutamente tudo, dessa chegada aí de Mauro Cid à sede. Essa movimentação essa semana, né? Na verdade, é o que vai pautar essa semana, sem dúvida alguma, é essa questão do Mauro Cid aí envolvido em todo esse esquema, né? E eu acho que essa decisão do Alexandre de Moraes é fundamental,
Porque, justamente, se você tem ali poucos personagens numa reunião e você precisa saber o que de fato aconteceu, você tem que tentar cortar margens de combinação de versão para ver o que de fato fica de pé sem que eles consigam se comunicar entre si para combinar. Porque se forem combinar, fica fácil. Eu entendo, mas existem advogados no caso, né? Sim, exato. Os advogados podem conversar. Até o próprio advogado Mauro César, se eu não me engano é Mauro César o nome dele, eu pedi até para Mari Vassi me confirmar aqui no ponto, mas ele trocou de versão várias vezes e logo depois de ter conversado com o advogado de Jair Bolsonaro no caso. Ou seja, tudo bem, o Jair e a Michelle não podem conversar com o Mauro Cid, mas os advogados podem conversar, Maninho. Exato, e vão acabar provavelmente combinando uma versão. E aí é a questão. O advogado disse que podia ter até 30 versões, jogou para um lado, jogou para o outro, causando um ilusionismo. Na prática, o que parece é que ele quer saber até que ponto pode ou não contar com a equipe de defesa do presidente Jair Bolsonaro no processo de defesa do próprio Mauro Cid. Então é uma questão aí, estratégia, teoria dos jogos. Ele quer saber, o Bolsonaro vai ser aliado do Mauro Cid ou se as circunstâncias pedirem, o Bolsonaro oferecerá a cabeça do Mauro Cid numa bandeja para dizer: o culpado de tudo é o Mauro Cid e eu sou inocente. Porque aí a estratégia do Mauro Cid vai se adaptar de acordo com as circunstâncias também. Ele vai poder contar com o presidente ou não. Então, ele vai também... qual vai ser a postura que o Mauro Cid vai ter em relação à versão do hacker que está trazendo. Na semana passada, final da semana passada, também teve um acontecimento que eu particularmente achei desastroso por parte da Polícia Federal, que é um diretor da Polícia Federal dar uma entrevista, dizendo que existe a possibilidade, a perspectiva de Jair Bolsonaro ser preso. Diretor de Polícia Federal, pelo menos na minha humilde opinião, não tem que dar entrevista. Totalmente. Assim como o ministro do Supremo, juiz, o cara está lá investigando. Ele torna uma politização absolutamente desnecessária do caso, não é, Jotinha? Descredibiliza todo o processo, né? O processo já está com uma dificuldade muito grande de ser credibilizado. A gente está falando agora do hacker. O hacker, no seu último depoimento, cabe ressaltar, que ainda que ele tenha tido um bom desempenho ao longo da sessão durante a manhã, e toda a oposição ligada ao ex-presidente Bolsonaro com uma leniência e complacência gigantesca diante daquele depoimento, à tarde foi um outro tempo, parecia um jogo de futebol. À tarde virou o jogo, porque a ofensiva da oposição que conseguiu se organizar, conseguiu expor as contradições do hacker, não somente acuando ao ponto dele ficar em silêncio, também houveram outros desdobramentos importantes, como, por exemplo, o fato dele ser petista, que a oposição insistiu nisso, principalmente a oposição mais articulada, é uma obviedade. Isso não foi surpresa para ninguém. Porém, quando a gente fala do hacker falando que teria um interesse eleitoral e político, eventualmente, de se candidatar futuramente, e também a própria reação que ele teve diante ao Sérgio Moro, mostra claramente que aquele hacker tem essas falas totalmente duvidosas. E olha só, gente.